Irmãos, eu estou tão feliz com Deus. Quantos aqui estão felizes com Deus? Felizes com Deus. Eu estou feliz com Deus porque Deus, Ele é maravilhoso. Eu não sei se você tem motivos para dizer isso, que Deus é maravilhoso. Alguém tem motivo? Eu tenho motivo para dizer isso hoje. Eu saí de casa de manhã pensando em algo no meu coração. Aí eu peguei meu celular, coloquei numa palavra, aquelas palavras curtas do pastor Luciano Subirá. Não sei se alguém já ouviu aquelas palavras de 3 minutos, 2 minutos dele. Muita gente já viu. E eu estava com algo no meu coração, então eu coloquei lá coloquei a palavra provisão. Coloquei provisão e vim trabalhar. E pela graça de Deus, vou falar pela graça de Deus porque é um privilégio muito grande poder estar aqui nesse local, poder trazer uma palavra para o seu coração. É um privilégio para mim. Eu fui convidado pelo nosso pastor para poder trazer uma palavra para você. Não sei se de repente você já tinha orado antes, não sei se no decorrer do dia você pensou numa palavra sobre suprir, sobre provisão. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu queria que você recebesse ela com muito amor e carinho, amém? Estou grato a Deus pela vida do meu pastor, da pastora Kemi, do pastor Jackson. Pastor, ele estava vindo ontem para cá, para Londres, vindo do Brasil, depois de algumas conferências, depois de pregar a palavra lá. Mas nós tivemos uma fatalidade, nós perdemos aqui na terra, mas os céus ganhou. Uma pessoa muito especial que fez parte dessa casa. Na verdade, eu acho que ele nunca deixou de fazer parte. O nome dele é Ricardinho, é um grande homem de Deus. Ele era desse tamanhozinho assim, mas um grande homem de Deus, que abençoou muito essa casa. Os primeiros louvores foram cantados por ele, né, pastor Paulo? Os primeiros louvores, um grande homem que nos abençoou muito, ele com toda a sua família. Só que ele veio a falecer na cidade de Leme, São Paulo, e o nosso pastor, com um coração que vocês conhecem, sabe, ele não pôde deixar de ficar lá, de honrar a família do Ricardinho, o irmão dele, o Arquimedes, que também fez parte dessa casa, que também faz parte dessa casa. Então, ele não está aqui, o nosso pastor não está aqui hoje, porque ele foi atender alguém, uma família, amigos, pessoas que estavam precisando muito, com o coração dilacerado pela perca do Ricardinho. Quantos dizem amém? Mas amanhã ele está aqui, amém? E esse final de semana vai ser incrível, eu creio em nome de Jesus. Amém? Quero dizer também que quando o pastor me chamou para ministrar, ele perguntou para mim, você está bem? Eu falei, eu estou bem. Você está descansado? Eu falei, estou descansado. Ele falou, então você vai pregar. O que eu deveria ter falado? Não podia ter falado isso. Eu descansei, eu tirei uns dias de férias com a pastora Mariana, bem linda. E gente, foi maravilhoso. Pastora Mariana queria ir para um lugar quente, que tivesse praia e tal. E eu falei, amor, vamos lá. E eu vinha pensando, fazendo cálculo. Eu falei, meu Deus, estou gastando. Ela falou, pelo amor de Deus, relaxa. Aí eu parei. Mas foi uma benção, né, amor? Foi maravilhoso. A gente pôde estar com alguns irmãos nossos aqui, que é o Juliano e a Daiane. Foi muito bom estar com eles. Vou dizer para vocês que a minha fé aumentou ainda mais depois que eu recebi o abraço do Juliano e da Daiane. E eles continuam na mesma pegada, na mesma fé, crendo em Deus e fazendo de tudo para que aquela obra não pare, mas continue. Tenho certeza disso no coração de vocês. Aquela obra vai crescer muito. Está crescendo na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Depois eu tive com o pastor Sandro, que é uma pessoa incrível. Não sei se tem alguém que ama o pastor Sandro aqui. Nós amamos ele com todo o nosso coração e foi lindo. Trago também um abraço, o carinho dele, da pastora Cristiane. E depois o Carlinhos e a Dani, que resolveu querer pagar não sei se ele estava devendo alguma coisa para mim, mas ele me levou para comer. E aí ele pagou um sushi para mim. Foi muito bom, né, amor? Foi maravilhoso. Eles são queridos, amados. Recebam um abraço, o carinho de todos aqueles que nós encontramos lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero ler uma palavra com vocês. E eu quero aqui expressar o meu coração. Na verdade, quero expressar o meu coração naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito que é a palavra de Deus. Naquilo que eu tenho vivido, eu e a minha casa. Nós temos vivido um suprir de Deus. Nós temos vivido um acrescentar de Deus. Porque todas as vezes que acontece alguma coisa diferente na nossa vida, e a gente sabe muito bem que a gente não é merecedor de nada, mas o Senhor faz com que a graça dele venha abundar nas nossas vidas. Não sei se tem alguém comigo.
Se tem alguém aqui que também sente-se amado pelo Senhor. E esse amor que nós recebemos do Senhor não é só porque as coisas vão bem, ou tenho que fazer uma viagem, ou por causa de algumas coisas que já aconteceram na minha vida. Não, é porque Ele é fiel e continua fiel. Eu não sei se assim como eu tenho lutas diárias, e diariamente eu escuto Deus falando assim: eu estou contigo, não vai faltar nada, eu vou te abençoar. Alguém aqui tem esse sentimento também? E eu quero declarar em nome de Jesus, e já lançando uma palavra profética na sua vida. Se você não tem essa palavra, eu declaro que você receba. Que você receba no seu coração, que você se sinta amado, abraçado pelo Senhor. E o tema da mensagem é: Ele suprirá. Queria pedir que você, juntamente comigo, orasse ao Senhor. Uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. E a minha primeira palavras em gratidão, orando ao Senhor, é dizer muito obrigado por poder chegar na Tua presença. Muito obrigado por essa casa. Muito obrigado pelos pastores que nos pastoreiam, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós colocamos a nossa vida, o nosso coração na Tua presença. Eu sei que aqui os meus irmãos, todos eles deixaram algo para fazer lá fora, mas vieram aqui para receber uma palavra direta do Senhor. Eu sei que tem irmãos nossos que estão online e eles estão também com o mesmo coração, Pai, querendo ouvir uma palavra. Ninguém está assistindo um culto, estamos participando de um momento de adoração, e eu quero agradecer pela vida deles. Peço que o Senhor fale comigo mais uma vez. Peço que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e gerou fé dentro de mim também eu consiga de alguma forma transmitir através do Teu Espírito a vida dos meus irmãos que vieram nessa noite, Pai, aqui na Inglaterra, aqui em Londres, para poder ouvir uma palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus pastores, tanto do pastor Jacques, o pastor Akem, que está no Brasil, como o pastor Paulo e a pastora Marta, que estão aqui, Pai, e todos os meus companheiros, todos os meus amigos e todos os meus beloveds que o Senhor me deu. Muito obrigado. Quem crê e recebe, diga amém. Glória a Deus, amém, Jesus. Então, eu gostaria de ler com você, se você puder abrir sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 22. Eu vou pegar o meu companheiro, que está aqui comigo. Não pode faltar. Gênesis, no capítulo 22, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E lá diz assim, se estiver na projeção, a gente puder também está na projeção. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhes disse: Abraão. Este lhes respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e leva à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levantava nas mãos o fogo e o cutelo. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. E eu queria que você falasse isso. Deus. Vamos falar mais forte. Deus para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado ali, edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo as mãos, tomou o cutelo para o imolar o filho, para matar o filho. Mas dos céus lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhes disse: Não estendas a mão sobre o menino e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso
pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Amém? Glória a Deus. Eu, recebendo essa palavra, eu tenho um entendimento de que o fato que aconteceu com Abraão naquela madrugada, naquela noite, naquela manhã, é um retrato do que acontece nas nossas vidas constantemente. Eu entendo que a nossa vida, o lugar onde nós habitamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, a vida que nós temos, ela é um campo de treinamento constante para que a gente venha demonstrar ou expressar a nossa fé. Não somente para que Deus sinta qual é realmente o meu coração, mas também como testemunha daquilo que eu sou e represento, daquilo que eu prego, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Porque eu posso até mesmo não subir num púlpito, não falar para muitas pessoas, mas muitas das vezes eu estou ministrando e pregando dentro da minha casa. Quantos estão comigo? Dentro da minha casa tem uma igreja que para nós, para mim, é a maior e melhor igreja do mundo. É onde estão os meus filhos e a minha esposa. É onde os meus filhos me veem, é onde eles me veem eu me movendo, e eles sabem que eu não sou perfeito, que às vezes eu cometo coisas que eu luto para não fazer. Mas é ali que está o meu campo de treinamento, e eu acredito que na sua casa também é o teu campo de treinamento, e é o lugar mais desafiador das nossas vidas. Como pastor de família e de casais, não é difícil, e sempre a gente entra, ouve palavras que a gente gostaria de nunca ouvir. Pessoas falando que passou uma vida na igreja, mas nunca se batizou, e o pai era pastor, a mãe era pastora, mas eles nunca sentiram um desejo de se batizar. Não foi uma nem duas vezes que a gente encontrou, mas por graça e misericórdia de Deus, um dia Deus falou o coração dessa pessoa, e essa pessoa se entregou para Jesus completamente e se batizou, entendendo que a gente pode ser falho, podemos faltar muitas das vezes, mas aquele que está olhando para nós, Ele suprirá todas as coisas, Ele não falhará a nosso respeito, Ele nos ajudará. E às vezes quando a gente encontra pessoas que falam assim: nunca me batizei, nunca senti desejo, a gente fica pensando: meu Deus, como não sentir desejo de se batizar? É porque muitas das vezes o que nós pregamos dentro de casa para os nossos filhos não está sendo aquilo que eles de fato entendem que é uma palavra que deveria ser pregada. Então, a palavra é desafiadora. É falar sobre fé, é falar sobre um Deus que vai suprir as minhas necessidades. Um Deus que Ele não só supre as nossas necessidades, mas Ele também corresponde ou responde àquilo que nós semeamos. E se não é a graça e a misericórdia de Deus, muitas das vezes a gente não receberia aquilo que deveria receber como bênção, mas Ele é misericordioso. Então não é muito pelo que nós fazemos, por mais que nós colhemos o que nós plantamos, mas a misericórdia e a graça de Deus, ela se inclina para nós. Porque se não fosse Ele, com certeza nenhum de nós estaríamos aqui nessa nave, nesse templo, e eu não estaria aqui pregando também para os irmãos. Amém? Quando Deus cria a terra, e eu gostaria de começar nesse ponto, né? Quando Deus ele vai formar a terra, Ele cria os céus e a terra, e Ele está acima do que nós conhecemos como terra e céu. Deus, Ele conclui o sexto dia, e Ele fala assim, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, vai dizer que Deus viu que tudo era muito bom. Então, eu entendo que um Deus perfeito falar que as coisas que Ele fez é muito bom, é porque não existia nada que não estava fora do lugar. Tudo era perfeito. Eu entendo um mundo perfeito quando Deus faz a terra, coloca o homem e dá ao homem autoridade para ele poder administrar. Porém, como nós sabemos, e nós colhemos isso daquilo que nós fazemos, as nossas atitudes nos levam para caminhos que a gente não gostaria de ir, que é o pecado, veio e atrapalhou toda a terra, todo mundo sabe disso. E hoje nós temos que fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, mas temos que fazer, né? Nós poderíamos trabalhar somente pelo prazer de trabalhar, porque trabalhar é uma bênção. Mas quando a gente tem que trabalhar para trocar o nosso trabalho por alguma outra coisa, isso se torna um peso, um fardo. Sim ou não?
Porque se nós trabalhássemos para o hobby, um dia que a gente estivesse cansado, a gente ficava em casa e estava tudo certo. Mas da forma que nós vivemos, nós não podemos fazer isso. Tem que levantar de manhã e falar assim, meu Deus, queria ficar em casa. Não pode. Já vou falar logo para você, não pode. Tem que ir trabalhar, porque a conta vai chegar, o bill vai chegar. E aqui na Inglaterra, não sei para você, mas para nós lá em casa, o bill chega alto. E a gente tem que trabalhar e tem que pagar. E Deus tem dado graça e não tem faltado nada. E não vai faltar nada para nós. Quantos recebem que não vai faltar nada? Mas o que a palavra fala comigo é que se Deus fez um mundo perfeito e o homem bagunçou esse mundo, mas mesmo assim a graça e a misericórdia de Deus trouxe o homem para perto dele, significa que esse Deus que é perfeito, ele tem a resposta perfeita para nós. Então o dia que eu tenho um problema, que eu não sei o como resolver, eu tenho que ter no meu coração uma confiança muito grande de que Deus é capaz de resolver. O problema é que muitas das vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta plantar no nosso coração e na nossa vida de que nós não somos dignos de chegar diante de Deus. E na verdade, se fôssemos ver pela dignidade, ninguém poderia chegar diante de Deus. Mas a graça e a misericórdia de Deus é uma porta aberta. Quantos dizem amém? É uma porta destrancada. Quantos dizem amém? É uma porta que já foi pago um preço muito alto. Digo a vocês, a salvação ela é de graça. Chegar diante de Deus é em nome de Jesus e é de graça. Agora, o que nos faz permanecer diante de Deus, porque tem que ter um custo, é a nossa santificação, é a nossa fé, é a nossa perseverança. E às vezes nós já sabemos disso, mas Deus, pela sua bondade, novamente fala para você: não desista, tenha fé, creia. Busque na palavra de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, tem épocas da nossa vida que é difícil a gente ou abrir a Bíblia, ou buscar a Deus em oração. Eu sei que é difícil, nós sabemos que é difícil. Mas quando a gente chega diante do Senhor e começa a expor para Deus aquilo que para nós é difícil, as coisas começam a ficar mais fáceis. Quantos creem nisso? Às vezes eu posso estar aqui pregando para vocês, falando, conversando, trazendo uma palavra para dizer para você: busque a Deus ou ore ao Senhor para que você possa orar. Às vezes a gente tem que orar a Deus para pedir para Ele: Senhor, me dê forças para poder orar. Ou às vezes a gente tem que pedir para Deus: Deus, me dê força para poder ler a palavra do Senhor. E Deus hoje nos traz para receber não somente uma palavra daquilo que nós devemos fazer, mas também uma palavra daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Amém? Todas as vezes que Deus, Ele ouve um clamor, Ele responde uma oração, nossa, minha, sua, Deus, Ele nunca, pode acontecer, mas na maioria das vezes, Deus, Ele nunca resolve só o seu problema, ou só o meu problema. Todas as vezes que clamamos a Deus, seja em que área for, seja na família, seja de trabalho, seja financeiro, seja espiritual, todas as vezes que Deus respondeu uma oração sua, Ele também respondeu a oração de outras pessoas. Ou todas as vezes que você pediu algo específico, gostaria que Deus resolvesse um problema na minha vida, Deus sempre vem com algo além daquilo que você está pedindo. E a palavra vai dizer para nós em Lucas, no capítulo 17 e o versículo 19, uma palavra que fala muito ao meu coração, porque ela é poderosa para a minha vida. Eu espero e declaro que seja poderosa na sua vida também. Havia 10 leprosos e eles estavam clamando a Deus e gritando: Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, limpa. Porque eles não podiam se relacionar com a comunidade, com as pessoas. Eles só poderiam se relacionar com quem também tinha o mesmo problema, a mesma doença. E esses homens é curado por Jesus. E Jesus libera uma palavra de cura para eles. Só que no meio dos 10, um resolve voltar. E quando ele percebe que o corpo dele estava curado, ele volta para Jesus para poder agradecer, para expressar do coração dele a gratidão. A Bíblia nos ensina constantemente que nós precisamos ter um coração grato. A memória do nosso coração é a gratidão. E esse homem volta para agradecer Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra,
fica diante de Jesus. E Jesus fala para ele: levanta-te, porque você está salvo. Imagina que esse homem estava... A preocupação da vida dele era a lepra que separava ele da sociedade. Imagina um homem que sai com um coração salvo diante de Deus, justificado diante de Deus. Por quê? Porque Jesus não resolveu só o problema da saúde física dele. Jesus resolveu também o problema da alma dele. Nós podemos ter aqui pessoas que estão procurando uma cura. E Deus e Jesus está aqui para curar. Mas tem pessoas que podem estar aqui procurando também um problema, tentando resolver algo que está na alma dele. Algo que precisa ser resolvido de uma palavra que foi lançada. Senhor, eu te seguirei. Senhor, eu serei fiel a ti. Mas essa pessoa não conseguiu ser fiel. Então, o físico dele, o corpo físico está tudo certo. Mas a consciência, a alma... está mal resolvida, e Jesus está aqui para resolver. Quando Jesus antecede Pedro, Pedro está chegando na casa dele, e Jesus antecede e fala para ele assim: Pedro, de quem cobram os governadores os impostos? Pedro fala assim, Jesus fala: é dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro fala: dos estrangeiros. E Pedro tinha falado que Jesus, que é o Filho de Deus, que não deveria pagar nenhum imposto, iria pagar o imposto. Jesus fala para Pedro: pega uma vara e vai pescar. Gente, ali Jesus estava resolvendo um problema de tributo, de pagar impostos. Jesus estava resolvendo: vai lá e pague por mim e por você, disse a Pedro. Só que não foi só assim que terminou todo o desfecho dessa história. É que tinha um peixe que estava engasgado. E quando Pedro tira o peixe, desengasga, tira aquela moeda para poder pagar. Ali Jesus estava resolvendo também um problema de um peixe que estava ali no mar da Galileia. Sabe, quando Jesus às vezes pede para você fazer algo que às vezes é difícil, você não quer fazer, mas você precisa fazer, porque Jesus está mandando você fazer. Se você obedece ao Senhor Jesus, você não está resolvendo só um problema para você, você está resolvendo o problema de outras pessoas. Eu estava com o pastor Luiz, e a hora que ele entrou na minha sala, ele ia só me comunicar alguma coisa. Eu estava com o coração, meus olhos, eu nem sei como é que eu estava aflito. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. O pastor Luiz bate na porta, eu abro e falo assim: olha, você não tem noção da situação que eu estou. Ele nem falou que ele ia falar para mim, ele falou: o que aconteceu? Eu falei: o pastor acabou de pedir para mim pregar. Eu tinha um problema naquele momento, que precisava ser resolvido. Qual que era o problema? Ter uma palavra. Esse era o meu problema. Ter uma palavra era o meu problema. Eu precisava de ter. Ele tentou me ajudar de todas as formas. Com mensagem de WhatsApp, e-mail, enfim, tudo. Ele falou: vamos dar um jeito nesse problema. Irmãos, quando Deus deu a palavra para mim, e eu comecei a pensar naquilo que eu ia falar, Deus não estava resolvendo o meu problema apenas. Deus estava resolvendo o nosso problema. Porque Deus quer suprir algo na sua vida. Porque é impossível que alguém que esteja aqui que não esteja precisando de algo. A nossa vida não é perfeita, mas nós temos aquele que é perfeito. Então aquele que é perfeito pode mexer em pontos da sua vida que pode ativar outras coisas. E não somente para você, mas para a pessoa que está ao teu lado. Amém? Então eu gostaria de falar o meu primeiro ponto dessa palavra. E não sei se vai ser projetado, mas eu queria que você ouvisse. Eu vou falar com mais calma. Mas diz assim: primeiro ponto: o caminho da provisão pode exigir que você faça aquela coisa que você não quer fazer. O caminho da provisão pode exigir que você faça aquela coisa que você não quer fazer. Quero que vocês imaginem e entrem aqui na vida de Abraão. Abraão acorda de manhã e encontra Deus falando com ele. E Deus fala para ele assim: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma montanha que eu te mostrarei. Eu queria lembrar que esse homem orou por esse filho,
muitos anos. Eu não vou falar 100 anos, porque se eu for falar 100 anos, eu vou pegar quando ele era bebê. Então não. Então seria o quê? 60 anos, 50 anos, 100 anos. Esse homem estava orando para ter um filho. Orando para ter um filho. E de repente, Deus chega e fala para ele: pega esse menino e você vai oferecer ele nessas palavras, em holocausto para mim. Ontem à tarde, um dos nossos irmãos da igreja estava trabalhando, estava muito aflito. Ele ligou para mim e falou: pastor, o senhor pode orar comigo? Eu orei com ele. Ele falou assim: pastor, a escola chamou meu filho, alguém fez contato com a minha esposa e o meu filho, ele se machucou. Nós não sabíamos, nem eu e nem ele sabia o que tinha acontecido, mas o menino quebrou a perna aqui, a canela. Ele quebrou. E ele ficou muito aflito. Depois ele ligou para mim e falou: pastor, quebrou mesmo, está bem difícil. Aí eu fui perguntar para ele, falei assim para ele: como é que está o menino? Ele falou assim: ele está muito chateado. Ele está perguntando para mim toda hora: por que isso aconteceu comigo? Você imagina? Porque quebrou a perna. Ele não morreu, não foi pedido para que ele... Deus não pediu para ele oferecer esse menino. Mas ele falou para o menino, para o filho dele assim: filho, Deus está no controle de tudo. Hoje de manhã, nós ficamos sabendo que um homem aqui em Londres, que estava provavelmente, sabe Deus como esse homem estava, endemoniado, ou se era louco, mas ele pegou uma espada e matou um menino de 14 anos. Ele feriu 2 policiais e feriu mais uma outra pessoa. Sabe, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nas nossas vidas. Às vezes o pneu do nosso carro estragou, às vezes aconteceu alguma coisa, uma mensagem que às vezes atrasou a tua ida para o trabalho. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E por mais que eu não entenda, eu preciso entender. Por mais que eu não entenda a situação, eu preciso entender. Deus às vezes permite que coisas aconteçam na nossa vida, para que nós possamos ver que um dia o que Ele permitiu não foi para nos destruir, mas foi para ativar algo em nossas vidas. Esse menino, filho do nosso irmão, pode ser que ele não entenda agora, mas um dia ele vai entender que Deus, Ele continua no controle. E como que eu aplico uma palavra dessa, de Abraão, de receber uma palavra e falar: vá a um monte que eu vou te mostrar? Como que eu aplico isso na minha vida? Eu aplico através da fé e da perseverança. Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu já entendi de Deus, que Ele já me pediu. Talvez você veio pela primeira vez nessa igreja, e eu quero dizer para você: Deus, Ele é um Deus que faz com que no nosso mundo, nesse campo aonde nós somos treinados, as peças daquilo que vai acontecendo na nossa vida possam ser encaixadas. E muitas das vezes o fato de nós virmos a um local, sermos convidados por alguém, aceitar um convite, pode destravar algo tão poderoso nas nossas vidas. Às vezes aquilo que eu falo, aquilo que nós falamos, muitas vezes sem nem perceber, ou o que Deus coloca ou planta no nosso coração para fazer para determinadas pessoas, nós podemos até nunca ficar sabendo, mas sempre o Senhor, Ele está por trás dessas coisas. Aquilo que Deus planta no seu coração de convidar uma pessoa para vir na igreja, não só de ouvir alguém que está passando por um problema, uma dificuldade, mas quando nós decidimos orar por essa pessoa. Quantas vezes nós recebemos uma notícia de alguém, ou quantas vezes vem alguém até nós e compartilha conosco algo que ela está passando, e a gente acaba ouvindo, às vezes lançando uma palavra de que Deus vai fazer, Deus é poderoso, mas esquecemos de orar por aquela pessoa naquele momento. Sabe, quando nós recebemos uma palavra diretiva de Deus, não sei se você carrega uma palavra de Deus em seu coração, de que Deus pediu algo para você há muito tempo, você já aceitou a sua fé, nós já estamos na presença do Senhor, mas estamos lutando com algo para poder responder a Deus. Assim como Abraão recebeu uma bênção de Deus, o menino já era crescido, e Deus agora pede de volta esse menino. Irmãos, quando a gente aceita algo na presença de Deus, é claro que o diabo vai lutar para querer tirar a gente daquela posição. Quantas das vezes nós passamos por lutas e dificuldades, querendo ou sendo tentado a retroceder aquilo que nós já recebemos, a desistir, a dizer não.
Mas assim como Abraão, nós devemos levantar de manhã, de madrugada, pegar o menino, pegar as pessoas que precisam estar conosco naquele momento e seguir em fé e em perseverança naquilo que o Senhor nos pediu. Se você já assumiu um compromisso diante de Deus, se você já tem algo que Deus já colocou no seu coração, e se você está lutando contra aquilo que você já disse sim para o Senhor, eu quero liberar uma palavra. Deus seja a resposta do seu coração. Que você não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu ministério. E geralmente aquilo que Deus pede para nós é algo que vai custar algo para nós. Geralmente, se Deus pediu algo para você e você disse para o Senhor: sim, eu aceito, eu farei, eu vou fazer, acredite, vai custar. Mas bendito seja Deus, que sempre tem uma palavra para os nossos corações, que não nos deixa desanimar, que não nos deixa retroceder. E muitas das vezes a gente passa por momentos muito difíceis, e a gente até pensa em desistir. Eu peguei o telefone, liguei para a pastora Mariana e falei: meu Deus, o que eu recebi, falei para o pastor que eu ia fazer é muito grande, é maior do que eu. Porque as nossas palavras, nós podemos ir para casa, mas as nossas palavras que nós lançamos no reino de Deus, elas são como sementes. Quantos dizem amém? Aquela palavra que você lança para o seu filho, a palavra que você lança para um amigo, a palavra que você dá no seu pequeno grupo, a palavra que Deus dá para você pregar, é uma palavra que eterniza. Ela fica como uma semente que uma hora ou outra ela vai germinar e vai dar frutos. E eu peguei o telefone, liguei para a Mar, falei: meu Deus, será que eu vou conseguir? Graças a Deus, nem atendeu. Graças a Deus. O segundo ponto diz assim: o caminho da provisão, daquilo que Deus vai suprir na minha vida, exige obediência imediata. Sabe, irmãos, se tem algo que tenta parar o nosso coração, é quando a gente fica, sabe, tentando achar uma desculpa. E vou falar para você, se nós fôssemos procurar uma desculpa para a gente não participar de um pequeno grupo, para não ser líder de um pequeno grupo, para não ser um líder em treinamento, ou para não vir ao louvor, ou fazer qualquer coisa no reino de Deus, existe tantas desculpas que seria aceitado na hora, porque de fato é difícil. Se tem um dia, lembrei agora de algo que aconteceu, foi muito triste para mim ter ouvido aquilo, mas uma vez um rapaz, um casal estava passando uma situação muito difícil, em outra cidade, fora de Londres, e eles ligaram pedindo um conselho de um pastor, eles queriam falar com o pastor. E aí a moça, a esposa falou: olha, eu quero lutar pelo meu casamento. E ele falou assim: olha, eu acho que o meu casamento já acabou. E no meio da nossa conversa, ele falou assim para mim: pastor, pensa comigo, os meus filhos são tudo pequenininho. Se eu terminar esse casamento agora, eles não vão sofrer muito. O senhor não acha que seria o certo? Eu falei para ele: eu acho que não. Eu acho que o trauma vai ser o mesmo. Eu acho que isso vai destruir com a sua vida, destruir com a sua família. Não é uma decisão correta. Então, na cabeça dele, formada no coração dele, ele achou que se as crianças fossem pequenas não ia sofrer muito. Porque são desculpas que a gente coloca para tentar resolver um problema que não resolve pensando com mente humana. Muitas das vezes nós queremos nos esconder atrás de algo. Deus já nos chamou para fazer algo, já tem um compromisso, ou muitas das vezes nosso compromisso que nós assumimos com terceiros pode estar ferindo aquilo que Deus nos pediu para fazer. E constantemente, se não todos os dias, Deus fala conosco. E Deus fala conosco. E a Bíblia diz que o nosso coração, a paz que está no nosso coração, é o árbitro entre nós e Deus. Então, se algo não está indo bem, se em algum momento eu tomei uma decisão de que essa decisão não é boa para Deus, uma das formas que Deus vai falar comigo vai ser na paz que vai estar no meu coração, ou na ausência da paz dentro do meu coração.
os relacionamentos que nós temos, as amizades que nós temos. Sabe, nós precisamos ser rápidos para responder para Deus, naquilo que Deus está nos pedindo. Rápidos para responder naquilo que é o que nós devemos fazer. A nossa obediência, ela não pode ter negociação. Nós precisamos ser firmes. Quantos estão comigo? Então a nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, enfim, tudo que se move na nossa vida. É um momento muito bom para que a gente possa pensar sobre isso. O que nos atrapalha? O que nos afasta do nosso propósito? E o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque quando nós temos alguma dificuldade, em qualquer área que seja, eu quero dizer para você, em qualquer área que seja, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Ele está pronto e apto para nos ouvir e nos ajudar. Desde que Ele encontre em nós um coração sincero, honesto para falar aquilo que está acontecendo, Deus está disposto a nos ajudar. Vou dizer para você que não existe nada debaixo dos céus, nada que Deus não possa ajudar. Então, se de repente você tem uma dúvida, uma dificuldade, algo, quero dizer para você, esse é o melhor lugar para se falar com Deus. Eu queria pedir que fosse projetado, por gentileza, 1 de Crônicas, no capítulo 4, versículo... Vou pedir que seja colocado o versículo 1. E depois pode pular direto para o versículo 9, 10. E depois pode continuar até a hora que eu falar para parar, por gentileza. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Logo que eu aceitei a Jesus, eu tive no meu coração o desejo de poder fazer uma leitura toda da Bíblia. E como vocês sabem, o livro de Crônicas, ele não está muito longe. Então passou o Pentateuco, veio alguns livros, depois já vem Crônicas. E o livro de Crônicas, eu gostaria de ler, né? Eu vou ler com vocês porque eu não tenho o versículo número 1. Crônicas capítulo 4, versículo 1. Está ali? Então a Bíblia diz assim, ó: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmine, Hur e Sobal. 2, por gentileza. Reaías, filho de Sobal, gerou a Geate, Geate gerou a Almai e a Laad. São essas as famílias dos Zoratitas. E o texto vai continuar. E vai continuar. Agora eu queria que colocasse o 9. No meio de toda essa genealogia, de tudo isso que estava acontecendo, aparece esse versículo. Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O 11. E o 11 volta de novo. E aí não para a genealogia, e gerando, e gerando, e gerando. O que me chama a atenção? Que no meio de genealogias, aparece um homem que decide orar a Deus e clamar ao Senhor. Queria dizer para você, não subestime a oração que você faz no seu trabalho. Não subestime a oração que você faz no seu carro, no ônibus, no trem, aonde você estiver, na sua casa. Não subestime aquilo que você fala com Deus. Eu quero animar você. Eu quero garantir para você que o Deus que supre todas as coisas, que supriu na vida de Abraão o que ele precisava. Deus não queria que fosse um sacrifício humano. Deus queria um sacrifício do coração em obediência. E foi isso que aconteceu. Porque no momento em que Deus descobriu, e o texto que eu li de Gênesis, quando Deus descobre que o coração de Abraão era o coração de Deus, Deus prepara um carneiro para que ele fosse sacrificado. Quero dizer para você, Deus vai preparar algo que você está esperando. Não sei se é da forma que você está esperando, mas Ele vai
fazer com que isso aconteça. Você vai testemunhar no seu pequeno grupo, você vai testemunhar na sua família, você vai testemunhar na igreja. Deus vai te dar a graça de, quando Ele conquistar o seu coração, você testemunhar o Senhor Jesus. Quantos recebem essa palavra? Gente, Deus está aqui e Deus está disposto a fazer nas nossas vidas. Então pode ser hoje? Pode. Pode ser agora? Pode. Deus pode ouvir a sua oração. Talvez o problema é um trabalho. O que é um trabalho para Deus? Se o próprio homem se dá tanto trabalho para ele próprio, Deus pode dar um trabalho para você. Pode dar um salário para você. Falar se dá um trabalho, às vezes a gente não quer, né? Eu não quero trabalho, né? Quero salário. Deus pode resolver o problema da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. Sabe quando você faz aquela oração pontual? Eu não sei se tem alguma pessoa que faz delivery aqui, mas de repente está lá muito parado, não faz nada, fala, meu Deus, nada. Fala, Senhor, bem que poderia, né, aparecer aqui alguém pedindo aqui uma comida. E de repente toca o celular. Você fala, meu Deus, não é que o Senhor responde mesmo? Deus responde. Deus pode fazer infinitamente mais, amém? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus. Assim como fez Jabes, e ele testificou. Porque a palavra de Deus testificou sobre esse homem. Você pode também ser um dos que estão escrevendo o Atos dos Apóstolos. Talvez você tenha algo que está precisando ser resolvido na sua vida. Talvez tenha algo que você pense com você, só Deus pode me ajudar, só Deus pode te ajudar mesmo. Só Deus pode nos ajudar. E hoje, nesse momento, é um bom momento. É um lugar muito propício para que Deus possa fazer algo a favor da sua vida. Quantos recebem? Eu queria pedir para que o louvor pudesse me ajudar nesse momento, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração e orar para que Deus possa suprir algo na sua vida. Eu não sei o que é, mas geralmente quando a gente está assim, precisando muito de algo, a gente quer dar um passo de fé. Então eu quero dar liberdade para você ter um passo de fé. Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele é muito bom. E Ele suprirá as vossas necessidades. Ele suprirá aquilo que eu estou precisando. Aquilo que eu perdi o controle. Eu sei que Ele não perdeu o controle. Como aquele pai disse para o filho, Deus não perdeu o controle. E hoje Deus está falando para muitos filhos e filhas, Deus não perdeu o controle. E Ele pode fazer. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Se tiver alguém que gostaria de vir à frente, fique à vontade. Se você não quer vir à frente, você coloque a mão no seu coração. Mas eu creio muito na fé, na palavra de fé, no meu gesto, no meu ato de fé, de falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer algo para mim. Eu queria que você fizesse uma oração aí. Os pastores vão estar aqui, vão orar por você, mas eu queria que você fizesse uma oração muito especial. Eu queria que você não desanimasse daquilo que você está pedindo, que você não desanimasse daquilo que você espera do Deus que pode suprir. Então se você deseja, se você tem um coração para isso, se a sua fé alcança isso, vem à frente. Vem à frente e a gente vai orar por você. Eu quero pedir que os pastores possam estar orando por cada um dos meus irmãos. Mas eu quero pedir que você ore nesse momento com um coração sincero diante de Deus. Que você abra o seu coração. Não vai deixar faltar, não vou temer. Eu só preciso Deus tem algo para você. crer. Assim como foi com Jabes, pode ser essa noite que Deus vai fazer na sua vida. Crer. Venha com a sua fé.